Aleluia! A paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Aleluia! Quero saudar os irmãos de São Carlos que estão nos assistindo, estão reunidos na igreja e transmitindo na igreja o culto ao vivo. Que Deus abençoe vocês. O Senhor vai tocar a vida de vocês, vai mudar a vida de vocês, vai abençoar vocês de uma forma sobrenatural. Todos que estão nos assistindo pela internet, eu creio que Deus vai abençoar vocês. E hoje algo sobrenatural também vai acontecer em cada lar, em cada vida, onde quer que você esteja, Deus vai te tocar. Amém, queridos? Então vamos lá, Daniel 2, 12 seguintes. Então o rei se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deveriam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisado e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria o rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não percebessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, e ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e o que mora, com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Amém, queridos? Vamos orar. Pai amado, querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, te bendizendo, glorificando, exaltando, declarando-te, Senhor, que nós te amamos e que não há outro Deus além de ti, Deus eterno, que governa o universo, que não perdeu o controle de nada. Receba a nossa adoração. Querido Jesus, Pai, Filho, querido Jesus, nós te amamos. A ti honras e glórias. O Senhor é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Tu és o príncipe da paz, o alfa e o ômega, o autor e o consumador da nossa fé. Nós te amamos. Receba a nossa adoração e a nossa gratidão por tudo que o Senhor conquistou na cruz por nós. Nós te amamos, Senhor. E a ti, Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, nós também te amamos. Trindade divina, receba a nossa adoração, receba a nossa gratidão. Querido Espírito Santo, abre o nosso entendimento, ensina-nos as verdades do reino, porque só o Senhor pode. Nós glorificamos o teu nome, porque tu és bom também, e a tua misericórdia é eterna. O Senhor mova-se livre em nosso meio, abre o nosso entendimento, ajuda-nos a viver à altura da fé, à altura dessa palavra, e capacita-me a ministrar essa palavra que é maior do que eu. Te adoramos, Senhor. Glorifique a Cristo neste lugar, glorifique o Pai neste lugar, e nós damos a ti, Senhor, toda honra, glória e louvor. E todos dizem: queridos, este é um momento oportuno para recapitularmos o que ministramos aqui o ano passado. Eu ministrei esse texto o ano passado. Quem está conosco há mais tempo vai se lembrar desse texto. Nós já falamos várias vezes sobre esse texto, e eu quero recordar algumas coisas, falar algumas coisas novas. Eu penso que esse é um momento oportuno para isso, falarmos aqui um pouco e orarmos em cima desse texto. Se nós olharmos para o contexto desse texto que nós lemos, nós vamos ver que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho,
E este sonho o incomodou demais. Ele ficou muito incomodado com esse sonho. Então ele determinou que todos os magos, todos os adivinhos, todos os sábios da Babilônia viessem até ele e revelasse a ele não só o sonho, mas também a interpretação do sonho. Ele queria que as pessoas revelassem o sonho que ele teve e também a interpretação do sonho. Então, os caldeus insistiram com ele: rei, diga o sonho e nós diremos a interpretação. E ele falou: não, vocês estão com um papo furado comigo, vocês querem me enganar. Vocês vão me dizer o sonho e vocês vão me revelar a sua interpretação. Então os sábios, os adivinhos, disseram para eles assim: rei, nunca se viu isso na terra, não existe na terra ninguém, nenhum mortal que possa fazer isso. E o rei então ficou endemoniado, o rei então ficou enfurecido, o rei ficou muito nervoso, e ele determina um decreto de morte: matem todos os sábios, todos os adivinhos e todos os magos da Babilônia. Se tivesse uma ordem para matar todos os sábios no Brasil, você estaria no meio? Daniel estava. Daniel e os seus 3 amigos estavam no meio dos sábios. Então agora, esse decreto de morte chega sobre a vida de Daniel e seus 3 amigos. Então Arioque, chefe da guarda, é quem vem cumprir a sentença condenatória. Não tinha recurso, transitado em julgado, o rei falou, obedece, não tem mais conversa. Então Arioque veio para matar Daniel e os seus amigos. E diante da tragédia anunciada, Daniel, ele faz 3 coisas. Primeiro, ele procura saber, tomar conhecimento do que estava acontecendo. Ele falou: peraí, eu não posso morrer na ignorância, o que está acontecendo? Segundo, ele com ousadia se apresenta ao rei e pede um tempo para buscar o Deus do céu, para ter a revelação do sonho e da sua interpretação. Terceiro, Daniel entra em unidade com os seus amigos, entra em unidade com aquelas pessoas que com ele estavam, para buscarem a Deus, para jejuarem, para clamarem ao Senhor. E o resultado disso, de noite, Deus traz o resultado, traz a revelação do sonho e traz a revelação, quer dizer, a interpretação dessa revelação, que salvou a vida de Daniel e de seus amigos. E eles então não pereceram com os demais da Babilônia. E Daniel então louvou ao Senhor, engrandeceu ao Senhor, adorou ao Senhor. Querido, o que esse texto se aplica a nós nesses dias? Eu penso que ele é bem atual, esse texto. A Bíblia diz assim, Eclesiastes 3,15: o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que passou. O que acontece hoje, já aconteceu. O que é, já foi. Não há nada novo. Um outro texto, Salomão fala em Eclesiastes, que não há nada novo debaixo do sol. Não há nada novo debaixo do céu. O que passou. Veja, o que aconteceu naturalmente aqui com Daniel e os seus amigos, tem acontecido espiritualmente nos dias de hoje. O decreto de morte que veio naturalmente para Daniel e seus amigos, hoje o diabo, não mais Nabucodonosor, mas o diabo lançou decreto de morte para as pessoas nessa geração, nesses dias. A Bíblia fala que o diabo veio para quê? Pastor, não é o diabo, é o ladrão. Mas quem é o ladrão? É exatamente ele. Veio para matar, roubar e destruir. Então o que nós temos visto nesses dias? Nós, além de vermos pessoas preciosas que estão cativas, não naturalmente, mas emocionalmente, cativas nos seus negócios, presas com problemas familiares, presas com problemas financeiros, presas com o seu ministério não rompe, o seu ministério não vai à frente, pessoas que estão presas com os seus sentimentos, depressão, dificuldades. O que nós temos visto hoje? Pessoas com um chamado tremendo que não conseguem romper. O que nós temos visto hoje? Irmãos preciosos,
com um chamado tremendo, que receberam mágoa, ofensa no coração, isso tem prendido a sua vida. O que nós temos visto hoje? Além de vermos pessoas fracas, desanimadas, apáticas, que perderam o primeiro amor, que perderam o fervor, que perderam a vontade de servir, a alegria de servir, pessoas que estão longe de um propósito de Deus. Então, além de vermos tudo isso, além de vermos pessoas que têm tirado as suas próprias vidas, porque não sabem lidar com pressão ou porque eles perderam a esperança. Então, além de ver tudo isso, além de ver o diabo agindo para roubar a credibilidade da igreja, roubar a credibilidade de pastores levantados por Deus, porque se ele rouba a credibilidade da igreja, de pastores que foram levantados por Deus, ele rouba a palavra de Deus. Então, além de vermos tudo isso, nós temos visto um outro decreto de morte, lançado pelo inferno nesses dias, chamado coronavírus, que tem ceifado somente através dessa catástrofe. Querido, Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Jesus disse que isso seria os princípios das dores. Se é o princípio, tem muito mais por trás disso, tem muito mais por vir, mas nele estaremos seguros. Amém, São Carlos? Veja, eu sei que nós precisamos vigiar e orar. E esse tempo em casa não é para ficar assistindo Netflix, é para orarmos. Ah, mas eu não posso assistir? Pode sim, mas não é só isso. Tem o tempo de oração, é para orarmos. E vigiar também faz parte de algo que temos que ter em mente. Vigiar é também fazer a nossa parte, seguir as orientações das autoridades, seguir as orientações que nós temos aprendido. Compre a nós. Olha o que diz a palavra, querido. Fala para o seu vizinho aí, Deus vai te livrar. Você que está nos assistindo pela internet, seja Batatais, seja São Carlos, seja Londrina, seja Europa, seja pessoas dessa congregação, deixa eu te dizer uma coisa: Deus vai te livrar. Olha o que diz Salmo 91, Salmo 91, de 1 a 3, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Agora olha o final: pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te livrará, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa verdadeiramente à sombra do Onipotente, Deus livrará da peste. Aleluia! Eu fui procurar no dicionário o significado de peste. Então o dicionário diz assim: doença contagiosa grave, epidemia, pestilência, qualquer epidemia caracterizada por uma grande mortandade. O que é peste? É exatamente o que nós estamos vendo que está acontecendo nesses dias. Ele te livrará da peste. Jesus disse que pestes, epidemias, guerras, fomes, terremotos seriam o princípio das dores. Tem outras coisas vindo por trás, mas Ele nos livrará. Ele livrará aquele que descansa na sombra do Onipotente, que habita no esconderijo do Altíssimo. Aleluia! Põe a mão na sua cabeça e fala: Deus me livrará. Deus livrará a minha casa, Deus livrará a minha família, Deus livrará o seu povo na terra. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Aleluia! Se é para Ele, é mais forte. Aleluia! E no texto, nesse texto que nós lemos de Daniel, Deus traz instruções para quebrar decretos de morte. Aleluia! E eu quero extrair 3 instruções desse texto. Primeiro, o que foi que Daniel fez?
tomou conhecimento daquilo que estava acontecendo. Primeiro, eu preciso tomar conhecimento do que está acontecendo. Eu preciso tomar conhecimento. O que está acontecendo? Veja, Oséias 4:6, somente a parte A. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Pessoas que Deus ama, pessoas que Deus separou, está sendo destruída, está entrando em lugar tão terrível. Por quê? Porque falta conhecimento. Isaías 5:13. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de conhecimento. Pessoas estão aprisionadas emocionalmente em tantas as áreas. Por quê? Porque falta conhecimento. Por falta de conhecimento, o povo de Deus tem sido destruído e sendo cativo. O povo de Deus precisa ter conhecimento. Veja, assim como Daniel habitava onde nessa época? Repita comigo, Babilônia. Ou seja, não era a terra do povo de Deus. Daniel, ele estava longe da sua casa, ele estava numa terra estranha. Repita comigo, terra estranha. Ele estava cativo na Babilônia, apesar de ser sábio. Mas veja, nós também estamos em terra estranha. Deixa eu te falar, você não é dessa terra. Ô pastor, você está falando que eu sou ET? Não, não estou falando isso. Você não é dessa terra, querido, você é do céu. Você está numa terra estranha. É só um peregrino aqui, o tempo aqui vai acabar. Você é um cidadão do céu porque você recebeu Jesus, seu nome está escrito no livro da vida. Você nasceu de novo, você vai habitar com Ele para todo sempre. Você está em terra estranha, e na terra estranha existem perigos. Na terra estranha existem decretos. Na terra estranha existem armadilhas. E nós estamos nessa terra. A palavra diz assim, João 10:10, somente a parte A. O ladrão vem matar, roubar e destruir. O ladrão vem somente, ele não vem para outra coisa, para matar, para roubar, matar e destruir. Somente para isso, é isso que o diabo faz. Porque nós estamos numa terra estranha. 1 Pedro 5:8. A palavra diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Algumas traduções falam para tragar. Estamos em terra estranha. Estamos cercados por... Esse leão não é o leão da tribo de Judá. É como um leão, procurando uma presa, alguém a que ele possa tragar. Ao se referir ao diabo, Jesus fala que ele é o príncipe deste mundo. Vamos lá, João 12:31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe em nós. Jesus falou, cara, ele nada tem em mim. João 16:11. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então eu preciso ter conhecimento de 3 coisas. Além de que eu não sou desse mundo, eu preciso ter conhecimento de 3 coisas. A queda do homem. Eu não preciso falar muito sobre isso, todos nós sabemos. O homem vivia em perfeita harmonia, comunhão, intimidade com Deus. Todos os dias Deus descia no Éden, caminhava com o homem. O homem foi formado por Deus para ser sua família, para manter com ele intimidade, relacionamento. Mas essa intimidade, esse relacionamento, essa família foi destruída por causa do pecado, por causa da desobediência. Então houve a queda, e com a queda o diabo teve legalidade para lançar decretos de morte nessa terra. Em outras palavras, é isso que ele tem feito, lançado decretos de morte. Ele veio somente roubar, matar e destruir. Outra coisa que eu preciso ter conhecimento, eu tenho conhecimento da queda, mas eu também tenho conhecimento da redenção que há em Cristo. Jesus levou sobre si as minhas dores, Jesus levou sobre si os meus pecados, Jesus pagou um alto preço, derramando o seu sangue naquela cruz, para que eu pudesse ser perdoado, e voltar a ter comunhão com o meu Pai, voltar a ser família de Deus, herdeiro com Cristo, herdeiro de uma grande promessa, e co-herdeiro com Cristo. Veja, se a parte A de João 10:10 fala que o ladrão veio somente roubar, matar e destruir, a parte B fala que Jesus veio para que tenhamos uma vida abundante. Veja, nós precisamos saber, Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais novamente a jugo de escravidão.
Nós precisamos saber, Romanos 8:1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Querido, nós precisamos saber que em tudo, em Jesus, tudo se fez novo. O que ficou para trás, ficou para trás. Agora podemos andar em novidade de vida. Nós precisamos ter conhecimento dessas coisas. Nós precisamos ter conhecimento que aonde havia um decreto de morte, agora há uma determinação de vida. Onde havia um decreto de roubo, agora há uma determinação de proteção. Onde havia um decreto de destruição, agora está determinado: haja crescimento, haja prosperidade. Nós precisamos tomar conhecimento de Lucas 10:19. Eis que eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Nós precisamos ter conhecimento disso. O meu povo padece por falta de conhecimento. Às vezes nós não temos esse conhecimento, ou se temos conhecimento, nos esquecemos dele. A autoridade foi delegada à igreja. Quem aqui é a igreja do Senhor? Então sobre ti há autoridade para revogar decretos de morte. O decreto de morte contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua esperança, contra os seus sentimentos, contra as suas finanças, determine, revogue esse decreto. Terceiro, eu preciso saber da responsabilidade. Eu preciso ter conhecimento da responsabilidade que existe quando eu começo a andar na nova natureza. Veja, nós fomos perdoados por Jesus. Ele se entregou naquela cruz, derramou seu sangue em remissão aos nossos pecados, nos deu uma nova natureza, nos perdoou, nos fez príncipe com Ele, para que nós pudéssemos viver em novidade de vida, em intimidade com Ele, segundo o padrão da sua palavra, segundo os seus princípios. Nós fomos perdoados para que vivêssemos longe do pecado, e agora nós podemos até errar, podemos até cometer falhas, mas nos arrependemos, e o sangue do Cordeiro vem e nos perdoa. Mas nós vamos andar em novidade de vida, mudamos atitudes, mudamos a forma de pensar, de agir, de se comportar, aonde vamos, os nossos desejos, mudamos tudo. Mudamos as ações e as reações, porque agora andamos em novidade de vida. Isso é uma responsabilidade que é sobre nós, e nós precisamos ter conhecimento dessa responsabilidade. Deixa eu dar um exemplo. Jesus curou um paralítico. Temos falado muito de paralítico aqui esses dias. Jesus curou um paralítico, depois encontrou ele no templo, e ele disse o que para o paralítico? João 5,14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Você foi curado, para ser curado foi perdoado e curado, e se foi perdoado e curado, então ande em novidade de vida, não peques mais. Responsabilidade. Quantos entendem isso? Outro exemplo, trouxeram para ele uma mulher que havia sido pega em adultério, e ele disse o que para ela? João 8, 10 e 11. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Ninguém te condenou? Não, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Todo milagre traz uma responsabilidade. O maior de todos os milagres é o novo nascimento. Quando nós recebemos a Jesus, somos perdoados e a nossa natureza é mudada. A natureza adâmica sai de lado, para que venha a natureza cristã, a natureza de Cristo, a natureza divina. Então vai nesta nova natureza e não peques mais. E se pecar, se tiver humildade, reconhecer e não foi premeditado, o sangue do Cordeiro vem e nos perdoa. Porque aquele que anda na nova natureza nunca premedita pecar. Acontece, mas não há premeditação. Não tenta pensar: vou pecar, depois me arrependo. Isso não nasceu de novo. Entende o que eu estou falando? O que tem acontecido a salvação, querido, traz responsabilidades. Mas o que tem acontecido nesses dias? O que tem acontecido nesses dias é que a igreja não tem vigiado. A igreja está dormindo, igreja. Eu não estou falando da igreja batista, eu estou falando do corpo de Cristo na terra. Acorda tu que dormes. A igreja se acomodou.
A igreja está muito preocupada com as luzes, com os holofotes. A igreja está muito preocupada com a quantidade de seguidores. A igreja está muito preocupada com o valor que entra de faturamento. A igreja nesses dias tem dormido. A igreja nesses dias tem se acomodado. A igreja nesses dias esqueceu do evangelismo. A igreja nesses dias, querido, tem tido muitos críticos. Você percebeu que os críticos nunca fazem nada para mudar? A igreja virou crítica. Se você faz pelo lado esquerdo, é porque você fez pelo lado esquerdo. Se você faz pelo lado direito, é porque você fez pelo lado direito. Por que não faz no centro? Se você faz pelo centro, ele fala, por que tem o esquerdo e o direito? Por que não faz por um dos dois lados? Tem pessoas que vê defeito em tudo, acha defeito em tudo. São pessoas que já perderam o espírito há muito tempo e nem sabem disso. São críticos. Isso a igreja, muitas congregações têm acontecido isso, sabe? Então, aquilo que nós tínhamos de poder e autoridade, perdeu a essência, dando poder para o diabo lançar decretos de morte contra a igreja. Culpa nossa. Culpa nossa. Chegou a hora da igreja dar uma resposta em oração, uma resposta de comprometimento. Nós precisamos urgentemente ter humildade para reconhecer o nosso pecado e se arrepender, e mudar de vida. Chegou a hora de nós nos arrependermos por ter abandonado o primeiro amor. Sabe, tem pessoas que falam, seu pastor, não pode abraçar mais, não pode mais dar um beijo, pastor. Querido, quanto tempo nós estávamos aqui livres para abraçar e dar beijo, e essas mesmas pessoas entravam com cara emburrada e não davam nem a paz do Senhor. Perdeu a chance e agora está abraçando, está reclamando que não pode dar beijo. Não pode ir na igreja nesse período. Quantos cultos nós temos aqui? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. As pessoas não vêm nos cultos, e agora que não pode vir, quer vir. Eu vou assistir pela internet. Poxa, eu tenho que assistir pela internet. Cara, você assistiu até agora. Ou nem assistiu, ficou vendo o Silvio Santos. Não é nenhuma crítica ao Silvio Santos. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado. A Bíblia diz assim, olha, Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Obrigado, querido. Está quente aqui, Hamilton. Você não quer dar um jeito para nós? Aqui está. Será que é o fogo de Deus? É o fogo de Deus. Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcança misericórdia, alcançará misericórdia. Orgulho, deslealdade, pensamentos errados. Querido, decida ser feliz. A gente vem aqui e canta, tudo entregarei. Que coisa linda, né? Vou entregar tudo para o Senhor. Só que sai daqui, eu estou tão triste, perdi meu emprego, estou com situação difícil, enfrentei uma dificuldade. Cara, mas você não entregou tudo. Você acabou de cantar lá dentro que entregou tudo. Sabe, se nós entregamos tudo, a nossa vida é de Cristo, querido. Ele saberá o momento de virar a chave. Decida ser feliz. Eu estou sem trabalho, então decida ser feliz na frente de uma Bíblia, com um copo de água, orando em línguas, meditando a palavra, adorando a Deus. Ele vai abrir porta. Decida ser feliz com Jesus, querido. 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, a condição, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tudo que precisamos, queridos, é desarmar o diabo. O problema é que nós damos muita munição para ele. Nós precisamos tirar a munição dele, a munição que nós demos a ele, e voltarmos a sermos obedientes à palavra,
obediente às instruções que saem deste altar, obediente aos princípios de Deus, e tomar conhecimento e crer no que diz a palavra. O que diz a palavra para que eu possa tomar conhecimento e crer? Colossenses 2, 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Todo decreto condenatório contra nós foi encravado na cruz. Eu preciso tomar conhecimento disso, e eu preciso crer nisso. Todo decreto condenatório já foi encravado na cruz. Quantos podem dizer amém? Então, se eu tenho conhecimento disso, eu posso usar a autoridade para revogar esse maldito decreto do inferno. É como se eu estivesse lá no passado, no tempo em que a 10ª praga ia passar, dentro da minha casa, com a minha família, com o sangue do Cordeiro nos umbrais da minha casa. O espírito da morte passa, mas não pode entrar. O sangue do Cordeiro. Se o sangue de uma ovelha simples fez aquilo, quanto mais o sangue do Cordeiro Santo, Jesus. Segundo, primeiro, eu preciso tomar conhecimento do que está acontecendo, para que eu tenha autoridade para revogar decretos. Segundo, eu preciso de ousadia para entrar na presença do Rei. Repita comigo: ousadia. O escritor de Hebreus disse assim, Hebreus 10, 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. No Velho Testamento tinha o tabernáculo, que falava algumas lições de adoração e de relacionamento com Deus. E ali havia o ato externo e o ato interno. E no ato interno havia o santo, o lugar santo, e o santíssimo lugar, os santos dos santos. E o que separava o santo do santo, do santíssimo, o lugar santo do santo, era um véu. Repita comigo: um véu. Atrás do véu, aonde ficava a Arca da Aliança, que representava a presença do Deus Todo-Poderoso. Então, ali no tabernáculo, na figura do tabernáculo, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, ele, com o sangue do sacrifício de ovelhas, de cordeiros, melhor dizendo, ele podia entrar naquele lugar perante o Senhor. E ele entrava com uma corda amarrada na sua perna, na sua cintura, com sinos. Porque se houvesse qualquer impureza nele, diante da presença de Deus, ele morria. E ninguém podia entrar lá para pegar ele, tinha que puxar eles pela corda. Então o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano, no dia da expiação, com o sangue do sacrifício, uma vez por ano, para se apresentar diante do Senhor por todo o povo. Só que agora é diferente. Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, ele derramou o seu próprio sangue para todo o povo, por todo o povo. Ele morreu, e quando ele morreu, o véu que separava este lugar foi rasgado de cima e embaixo em duas partes. E a palavra diz assim, Marcos 15, 37 e 39: mas Jesus, dando um grande brado, expirou, morreu. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Que coisa tremenda. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Que coisa tremenda. O que significa isso? O véu foi rasgado de cima e embaixo. Toda separação entre nós e o Pai foi cancelada, foi retirada. Toda separação foi retirada. Agora, por causa do sangue de Jesus, eu posso ter livre acesso à sala do trono, ao santíssimo lugar, diante do Pai. E como que eu posso me apresentar diante do Pai? Pelo sangue de Jesus,
Como que eu devo me apresentar diante do Pai pelo sangue de Jesus? Com ousadia, com intrepidez. Isaías 43, 26 diz assim: desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões, para que possa justificar-te. Vem diante da minha presença, apresenta as tuas razões. Apresenta as tuas razões. Como advogado, o que nós fazemos? Vamos diante de um juiz, com uma causa, invocamos a lei, pegamos as provas e apresentamos as nossas razões. Eu tenho direito, porque a lei diz isso, e aqui estão as provas. O Pai está falando: apresenta as suas razões perante mim, para que você possa ser justificado. Então, o que eu posso fazer? Se o problema é as finanças, então eu posso falar: Senhor, eu cumpro os seus decretos, sou fiel nos dízimos, sou fiel nas ofertas, e a tua palavra diz que nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão, e agora eu estou passando essa dificuldade, abençoa a minha vida. Eu reivindico a sua bênção, porque eu estou cumprindo os seus princípios. Imediatamente as coisas acontecem. Mas veio um decreto de morte, uma peste veio, então vou invocar a lei. Senhor, está escrito, e nós lemos aqui no Salmo 91, que o Senhor vai livrar de toda peste aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. E tu és a própria testemunha que eu tenho vivido rendido aos teus pés. Agora, Senhor, em nome de Jesus, eu uso a autoridade que me foi delegada como igreja. E diabo, você não vai entrar na minha casa. Coronavírus é do portão para a rua. Aqui você não tem vez. Em nome de Jesus, eu revogo esse decreto de morte. Se é um levante do cão, se são pressões que vieram sobre você, e você não sabe orar, então você vai na presença de Deus e fala: Senhor, eu venho a Ti pelo sangue do Cordeiro, que foi derramado naquela cruz para a remissão dos meus pecados. A Tua palavra diz que nenhuma arma forjada do inimigo terá vez contra mim, prevalecerá contra mim. A Tua palavra diz que eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo. A Tua palavra diz que nada poderá me separar do Seu amor. Agora essa grande multidão se levantou contra mim, agora o inferno se levantou contra mim, agora as pressões estão batendo na minha porta, e com autoridade revoga esses decretos de morte. Foi isso que Josafá fez. Eu não vou ler para ganhar tempo, mas 2 Crônicas 20, 3 grandes exércitos se reúnem contra Josafá para destruir Josafá. Então ele reúne o povo e vai diante de Deus e fala: Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Deus venceu a batalha, Josafá não precisou lutar com ninguém. Terceiro, rapidamente que o tempo está passando, eu preciso tomar conhecimento do que está acontecendo. Segundo, eu preciso ter intrepidez para entrar na presença do Senhor pelo sangue do Cordeiro. Terceiro, eu preciso aprender a andar em unidade. Repita comigo: andar em unidade. Unidos nós somos mais fortes. Unidos em unidade nós destruiremos todo o mal, realizaremos muitas obras maravilhosas para o Senhor e revogaremos todos os decretos de morte. Repita comigo: unidade. Nós precisamos ter conhecimento também de que os interesses do reino estão acima dos interesses pessoais, para andarmos em unidade em cima disso. Nós precisamos ter conhecimento também de que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e nós precisamos andar em unidade para vencer todo o principado e potestade. O Daniel e seus amigos se uniram para quê? Buscar o Senhor. Repita comigo: Daniel e seus amigos entraram em unidade. E eles se uniram para buscar ao Senhor, para orar por um propósito. Isto é unidade. Veja, tanto Daniel quanto seus amigos corriam risco, podiam morrer. É verdade ou não é? Então por isso eles entraram em unidade e falaram: vamos unir forças e vamos orar juntos. Ei, igreja, todos nós estamos no mesmo barco, todos nós podemos morrer. Existem decretos do inferno, nós corremos riscos juntos. Então nós precisamos estar em unidade em oração, orar pelo mesmo propósito, orar com o mesmo coração. O diabo tem se levantado contra a igreja, o diabo tem se levantado contra as nossas famílias, e isso é inadmissível.
porque família está no coração de Deus. O diabo tem se levantado contra as nossas finanças, isso é inadmissível. O diabo tem levantado contra sentimentos de pessoas, atacando com depressão e tantas outras coisas, isso é inadmissível. Nós precisamos estar em unidade orando isso, revogando esses decretos infernais. Unidade é também andarmos no mesmo propósito, a servir a Deus pela motivação correta. Ei, igreja, nesses dias nós não estaremos fisicamente aqui, mas nós podemos estar em unidade de coração, orando pelo mesmo propósito. Isso é unidade, nos nossos lares, com as nossas famílias, dando exemplos para os nossos filhos. Sabe, Maria, quando eu vejo o que está acontecendo, eu vejo Deus dando uma oportunidade para a igreja, dar exemplo para os seus filhos. Vamos orar na frente dos nossos filhos para que eles aprendam, porque muitas vezes a gente vem na igreja, ora aqui, em casa não, e os filhos crescem sem ver isso, e Deus está nos dando a oportunidade de voltar a fazer culto caseiro, com a nossa família. Quantos entendem o que eu estou falando? Repita comigo: unidade. Sabe por que muitos não andam em unidade? Porque tem muito orgulho para se submeter a um líder, porque se cansam facilmente, param na jornada, porque não sabem se submeter, não sabem obedecer. Isso mostra que no fundo, querido, a motivação não é servir a Jesus, a motivação é pessoal. Por isso que tem tanta crítica, porque a motivação não é o amor de Cristo, porque os críticos, se amassem a Deus, eles não criticariam nem procurariam defeito, porque criticar e procurar defeito é quebrar a unidade, e quem ama a Deus nunca quebra a unidade. Por isso que eu falo que os críticos já se afastaram do Senhor e nem perceberam, só vê defeito, não vê nada bom. Eu não vou na igreja porque aquele irmão faz isso, aquela irmã faz aquilo. Mas não tem ninguém lá que faz a coisa certa para que você possa seguir de exemplo, porque quer olhar as coisas erradas e não as coisas certas. Então quebra a unidade, querido. Onde não há unidade, Deus não pode operar, mas onde há unidade, Deus revoga decretos de morte. Um exemplo, não sei se eu falo, vou falar: propiciatório. Anos atrás eu preguei sobre isso aqui, estou com vontade de pregar de novo, talvez domingo, né? O propiciatório, lá em Mateus 25, 17 a 22, fala dos querubins que estavam sobre o propiciatório. Quem lembra o que é o propiciatório? É aquela tampa da arca, e a Bíblia fala que foi feito um querubim com asas estendidas, frente a frente, um para o outro, de frente para o outro. E os querubins, eles tinham que ser feitos com o mesmo material, de uma só peça, com a tampa, com o propiciatório. Então não podia fazer o propiciatório e fundir o querubim em cima, tinha que fazer a tampa e o querubim junto. E isso tem um significado. E eles ficavam frente a frente, com asas estendidas, cara a cara, olho a olho, frente a frente. E o que significa os querubins? Veja, toda vez que você procura na Bíblia a palavra querubim, você vai ver a manifestação da glória do Senhor. Quem é que Deus procura na terra? Verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores são aqueles que atraem a glória do Senhor. Ou seja, os querubins representam os adoradores desse tempo. Representa eu e você que dizemos que somos adoradores. Com todo respeito à equipe de louvor, eu não estou falando de cantores e músicos, que podem ser eles também, estou falando de adoradores. Pessoas que aprenderam a adoração, atrair a presença de Deus com a adoração. Os querubins representam aqueles que atraem a presença de Deus, representam os seus adoradores. E o texto fala, se você ler depois, que entre os querubins, Deus se manifestará àquele povo. Deus falará com aquele povo, Deus instruirá aquele povo, e se seguirem as instruções, Deus se manifestará. E quais eram as instruções? Primeiro, unidade, 2 adoradores, um em cada ponta, feita da mesma peça, ou seja, unidade, os 2 são um diante de Deus. Vale para os casados, é casado? Os 2 são um diante de Deus. Vale para a igreja, apesar de sermos muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus. Ou seja, a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus se manifesta onde? Onde existem adoradores que andam em unidade,
Que mais instrução tem? Proteção, asas estendidas. Asas estendidas significa proteção. Jesus falou: oh Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu proteger vocês debaixo das minhas asas, mas vocês não quiserem. Asas fala de proteção. Então a glória de Deus se manifesta onde existe adoradores que andam em unidade e que protegem uns aos outros, que cobrem uns aos outros, que intercedem uns para os outros. Terceiro, remoção de pendências. Esses querubins estavam olho a olho, face a face, frente a frente. Você consegue ficar frente a frente com quem você não tem amizade? Você consegue ficar frente a frente com quem você brigou? Você consegue olhar nos olhos da pessoa que você tem alguma coisa contra ela? Não. Então o Senhor está falando: a minha glória se manifestará onde tiver adoradores que andam em unidade, que protegem uns aos outros e que removem todas as pendências. Onde existe perdão, é aqui que minha glória se manifestará. Ei, eles entraram em unidade, sabe por quê, Maria? Porque eles estavam correndo risco. Então, o decreto de morte do rei Nabucodonosor foi revogado. O inimigo levantou com um decreto de morte contra a igreja, contra pessoas no nosso país, contra os jovens, os idosos. Nós podemos, como igreja, ter a autoridade de falar: alto lá, cão. Nós revogamos o seu decreto. Eu já falei aqui de 4 níveis de unidade. A pessoal, tem pessoas que é de ânimo dobro. Hoje eu não vou na igreja não, mas quer ser usado. Como que nós vamos pôr alguém para servir? Se um dia não está bem, não quer vir na igreja porque não está bem, querido, primeiro tem que crescer, tem que se libertar e tem que ter ânimo, não dobre. Tem que saber o que quer. Pessoa de ânimo dobro e nunca chega a lugar nenhum. Segundo, unidade familiar, que é o que eu creio que Deus está trabalhando agora. Cultue em casa, com a sua família, ore com a sua família. Terceiro, comunhão, unidade entre a igreja. Não estaremos juntos aqui, mas estaremos no mesmo propósito. Quarto, unidade entre igrejas. Toda a igreja está orando pelo mesmo propósito. Deus, perdoa-nos. Deus, tenha misericórdia de nós. Deus, mude a nós. Deus, nos livra desse mal. Os humildes andam em unidade, pois eles reconhecem os seus próprios defeitos. Por isso que não fica criticando o defeito dos outros. Aprendem a suportar em amor, porque eles reconhecem os seus próprios defeitos. Fiquem em pé comigo, a equipe de louvor corre aqui, nós vamos encerrar. Diante do decreto de morte de Nabucodonosor. Você já tem a música? Qual? Pode ser. Veja, diante do decreto de morte, Daniel fez 3 coisas. Primeiro, tomou conhecimento daquilo que estava acontecendo. Segundo, com ousadia, foi na presença do rei. Terceiro, entrou em unidade com os seus amigos. Há um decreto de morte chamado coronavírus, que nós precisamos saber, tomar conhecimento do que está por trás. O diabo quer roubar, matar e destruir. O diabo quer ceifar vidas, quer afastar a igreja. Existe algo espiritual por trás. Então nós precisamos ter ousadia pelo sangue do Cordeiro de entrar diante do Rei e clamar a Ele, e com unidade orarmos, revogando esse decreto. Então qual foi o resultado? De noite, repita comigo, de noite veio a providência de Deus. Então Daniel, ele adorou o Senhor. Veja, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, de noite significa um momento mais difícil. Esses dias é uma noite aqui que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um período aqui noturno, um momento difícil. Estamos passando um momento difícil, um decreto de pestes, um decreto de destruição de famílias, um decreto de destruição emocional. Creia, querido, é tempo de alinhamento. Nos alinharmos com o céu, alinhar as nossas emoções e o nosso coração
com o coração de Deus, alinhar a nossa vida com a palavra de Deus, de nos arrependermos e de orarmos. Por isso, o Senhor hoje diz: igreja, apresenta as tuas razões. Hoje é dia de cancelar decretos. Repita comigo: cancelar decretos. Então, como Daniel, nós adoraremos ao Senhor pelos seus grandes feitos. Quantos recebem a palavra?